Se o Descartes estabeleceu as bases da filosofia moderna, o nosso filósofo de hoje estabeleceu as bases da política na modernidade. Todo mundo que queira discutir política atualmente, seja no âmbito da ciência política, da filosofia política, da teoria geral do Estado ou do direito, tem que necessariamente passar por esse filósofo, dada a sua importância para o assunto. O Thomas Hobbes nasceu em uma aldeia no interior da Inglaterra proveniente de uma família muito humilde, uma família de camponeses. Só que com a ajuda de um tio rico, ele conseguiu estudar em uma universidade de elite, uma das melhores universidades do mundo naquela época. E ainda hoje uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Oxford. Lá ele estudou filosofia, estudou linguística e depois, aos 40 anos de idade, ele também se apaixonou pela matemática. O Hobbes foi preceptor, ou seja, ele foi professor particular dos filhos das famílias nobres da Inglaterra da época dele, chegando até a ser tutor do futuro rei Carlos II, que governou a Inglaterra de 1660 até 1685. Ele chegou até a fazer parte da corte do rei Carlos II. E o pensamento filosófico do Hobbes se desenvolve no contexto das guerras civis inglesas, a disputa pelo poder entre a monarquia e o parlamento. Disputa essa que dura uns 55 anos, de 1625 até 1688. O Hobbes nasceu em 1588, então quando começou toda essa disputa, ele tinha aí no máximo uns 37 anos, sendo que ele publicou a sua obra-prima em 1651, no meio aqui, de toda essa confusão. Ele foi contemporâneo de pensadores muito importantes, como Galileu, de quem ele era muito fã, ele admirava muito o pensamento, a publicação científica do Galileu. Ele chegou até a visitar o Galileu enquanto este estava em prisão domiciliar e nos seus últimos anos de vida. E ele foi também contemporâneo do Descartes, sendo que foi um dos primeiros a fazer uma crítica aos escritos do Descartes. E crítica aqui não no sentido pejorativo, mas crítica no sentido de fazer uma análise. Os manuscritos do Descartes chegaram com Thomas Hobbes para ele fazer uma análise do que ainda ia ser publicado. Como um homem de ciência, ele era um mecanicista, um fisicalista, como era do espírito da época dele. Assim como Galileu, ele rejeita toda essa discussão metafísica, toda essa discussão essencialista de vamos tentar entender a essência dos entes, a essência das coisas. Não, nada disso importa para a filosofia, para o pensamento poder progredir. Assim, ele afirmava que tudo é corpo. Nós somos corpos, as pedras são corpos, esses pincéis, essa câmera, tudo é corpo. Nada tem uma essência, uma finalidade última, nada disso. Toda metafísica é rejeitada e até essas concepções de alma, de mente, de consciência, nada disso existe porque a metafísica não é uma ciência de verdade. Assim ele entende que o mundo, bem como o homem, são máquinas que funcionam através de leis frias, imparciais, neutras, objetivas, leis de causa e efeito. E aí, se a gente estudar, se a gente descobrir essas leis de causa e efeito, nós vamos entender como é que o mundo funciona, como Galileu já estava fazendo e como é também que o homem funciona. A obra mais importante dele foi o Leviatã, que, como eu já falei para vocês, foi publicado em 1651. Aqui ele quer estabelecer um sistema filosófico político completo, onde ele explica o movimento dos corpos, onde ele explica o funcionamento do nosso entendimento, onde ele explica como é que se dá a dinâmica do corpo político, como é que as pessoas se comportam em sociedade e onde ele vai traçar, vai fundamentar a origem da sociedade e a origem do Estado. E aqui que vai estar a sua grande contribuição para a filosofia política.
O Hobbes nos diz que inicialmente o homem se encontra em um estado pré-social, ou seja, em um estado anterior à sociedade. E esse estado ele vai chamar de estado de natureza. Nesse estado pré-social não existem leis e muito menos uma noção do que seja justiça. Aqui nós encontramos o homem em sua forma mais bruta, em sua forma mais primitiva. E aqui todos os homens são absolutamente livres para fazerem o que quiser. E não existe diferenciação. Aqui todos os homens são iguais. Aí você pode dizer assim, Anderson, mas nós sabemos que os homens são diferentes. Existem homens mais inteligentes, homens mais fortes, homens mais altos e homens mais baixos. Como é que o Hobbes pode dizer que todos os homens são iguais? Pessoal, aqui o Hobbes nos diz que todos os homens são iguais porque todos nós possuímos algum tipo de vantagem. Por mais leso que uma pessoa seja, se a gente pega um exército de lesados, esse exército de lesados vai acabar derrotando uma pessoa inteligente, uma pessoa forte. Então, os homens, nesse sentido, são todos iguais, seja por capacidade de se juntar para derrotar um inimigo, seja por capacidade de artimanha para derrotar um inimigo que seja supostamente mais forte. E aí ele vai nos dar até o exemplo do Davi e do Golias. Quando Davi se prontificou para lutar com Golias, todo mundo ficou, vixe, pode cavar logo aí o túmulo porque a gente vai ter que enterrar o Davi. Davi bem menor do que o Golias. E o que foi que o Davi fez? Usando a sua astúcia, derrotou o Golias de uma maneira bem fácil. E aí, esse é um exemplo paradigmático para o Hobbes nos dizer que todos nós somos iguais. Alguns têm um tipo de vantagem e outros têm outro tipo de vantagem, que no final das contas, todos se equivalem porque sempre nós possuímos alguma qualidade que pode ser usada. E aqui nesse estado de natureza, nessa forma primitiva de vida humana, o homem tem um instinto de autoconservação muito forte. Ele vai fazer de tudo para preservar a sua vida. E aí, pessoal, aqui nós temos que deixar bem claro a concepção de natureza humana que o Hobbes tem. É a mesma concepção do Maquiavel. Para o Hobbes, o homem é um bicho bruto, selvagem, violento, capaz de fazer as piores atrocidades. E aí, para se autoconservar, para preservar a sua vida, ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Por isso que, em estado de natureza, o Hobbes nos diz que nós vivemos em estado de guerra constante. E daí que vem a sua famosa frase, Homo lupus homini. O homem é o lobo do próprio homem. Aqui em estado de natureza, se eu estou na minha casa, junto com a minha família, e está chegando 3 pessoas que eu não sei nem quem é, antes mesmo deles abrirem a boca, eu já estou matando os caras, porque eu não sei se eles vêm me matar ou se vêm pedir um copo d'água. Mas, por via das dúvidas, como o homem é um ser vil, é um ser muito selvagem, bruto, ele já vai logo no instinto de preservação de sua vida. Mata aqueles outros homens que vão tentar se aproximar, mesmo sem ele saber para que é que eles estão se aproximando, para garantir logo que ele vai perseverar, que ele vai conseguir sobreviver. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência. Bom, mas o mesmo instinto de autoconservação que faz com que o homem viva em estado permanente de guerra é também aquele instinto que vai lhe impelir a paz. Porque o homem, querendo satisfazer as suas paixões, querendo acabar com o seu medo da morte, querendo ter segurança, querendo ter conforto, e também por causa da sua racionalidade, porque ele entende que somente na paz ele vai poder preservar a sua vida, os homens se juntam e formam um pacto social. Um pacto social para quê? Para que eles possam viver sem se matar o tempo todo. Para que eles possam sair desse estado constante de guerra, de matança e de selvageria. Por isso que eles vão consentir em viver todos juntos sem se matar
obedecendo a algumas regras que vão começar a ser criadas a partir de agora. Bom, então aqui com o pacto social nós temos a formação do contrato social. É através de um contrato social que os homens passam a viver em sociedade. E aí o Hobbes nos responde qual é o fundamento da sociedade, qual é a origem da sociedade. A origem e o fundamento da nossa sociedade é um contrato social. E aqui, pessoal, nós temos que deixar também bem claro a recusa a toda tradição que o Hobbes faz. Assim como o Galileu recusa a física aristotélica, o Hobbes também recusa toda a filosofia, toda a metafísica clássica, toda a metafísica, toda a filosofia política aristotélica. Enquanto a sociabilidade, ou seja, a nossa capacidade de viver em sociedade, para o Aristóteles é algo natural, porque o homem é um zoon politikon, o homem é um ser que, por natureza, tem que viver em sociedade. Aqui para o Hobbes, a sociabilidade do homem é absolutamente artificial. Para o homem é muito difícil, é muito penoso viver em sociedade. Ele só faz isso porque ele vai obter algum tipo de vantagem, que no caso é acabar com o estado de guerra e preservar a sua vida. Mas não existe esse negócio de natureza humana social, como Aristóteles está dizendo. A vida em sociedade é algo absolutamente artificial que nós conseguimos viver em sociedade por causa de um contrato que todos nós consentimos em obedecer. Então, o contratualismo político surge com Hobbes. Para ele, a sociedade civil surge por meio de um contrato. E é por meio de um contrato que também surge e se legitima o poder soberano, ou seja, o Estado. E esse poder soberano, ele tem que ser despótico. O Estado tem que ter todos os poderes possíveis, tem que ter poder ilimitado. Por quê? Porque só assim ele vai poder acabar com o estado de guerra. Só assim a sociedade civil vai ter ordem. E esse poder soberano, de acordo com o Hobbes, ele pode estar nas mãos de um homem ou de uma assembleia. Ele diz que podem haver essas duas possibilidades. No entanto, ele vai dizer que prefere uma monarquia absolutista, porque somente um homem com mãos de ferro pode acabar com o estado de guerra, acabar com toda essa selvageria que é inerente ao homem e estabelecer a paz, a ordem, estabelecer a sociedade civil, estabelecer a possibilidade de que a gente possa viver em sociedade. Pessoal, concordando ou não com o Hobbes, a discussão filosófica, política, moderna, depois dele, segue a partir desses conceitos que ele estabeleceu, como conceitos de estado de natureza e contrato social. Posteriormente, nós vamos ter outros grandes contratualistas, como o Locke, como o Rousseau, o Kant. Mais modernamente, nós temos aí alguns exemplos, o John Rawls, o Robert Nozick. A filosofia política do Hobbes, ela moldou a nossa forma de pensar a política na modernidade. E se você está aqui não porque vai fazer o Enem ou vestibular, mas porque gosta de filosofia, porque quer entender melhor as ideias que formaram e ainda formam o nosso mundo, clica no segundo link aqui da descrição e conheça o nosso curso de História da Filosofia. É um curso bem completo, bem passo a passo, onde você vai estudar a filosofia desde o seu início até os nossos dias atuais. Clica aqui no segundo link da descrição, faz a sua matrícula, que eu tenho certeza que você vai gostar. Dúvidas nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.